Através do nosso próprio olhar, da nossa própria arte, da nossa própria fotografia, a gente vai contar e conta ao mundo quem é o povo Paité, quem é a gente de verdade, né? Esse é um projeto muito importante para nós, porque ele é um grande mapeamento das fotografias de famílias que compõem o território Paiter-Suruí e que apresentam o povo Paiter-Suruí. É um projeto que a gente vem acompanhando há muitos anos, primeiro com a revista Zoom, depois com a bolsa de fotografia Zoom IMS, e que ao longo desses anos foi se ampliando e se desdobrando em muitas outras frentes de trabalho. É um projeto que foi proposto pelo coletivo Lacapói, liderado por Biratã Suruí, e que percebeu que nas fotografias de família, guardadas com as famílias Paiter-Suruí do território, havia uma semente muito poderosa para contar a história do povo a partir das suas próprias representações e das suas próprias vozes. E a articulação que foi feita ao longo desse período para reunir esses arquivos, para unir essas famílias, para construir uma rede de afetos, para construir uma cartografia visual do território, tem o poder de transformar completamente a maneira como a gente enxerga e se relaciona com os povos indígenas. Fiquei muito feliz com o convite e quando eu me deparei com o acervo eu fiquei ainda mais feliz, porque eu vi que eram fotos que, diferente do tradicional, de acervos de povos indígenas, de pessoas originárias, não era nada etnográfico ou descritivo catalográfico, né? Eram fotos de família, então era um acervo que o coletivo Lacapói passou pelo território indígena 7 de setembro, conversando, fazendo um trabalho artístico, cultural e político-diplomático, falando com as pessoas de cada uma dessas aldeias para que elas compartilhassem fotos dos álbuns de família delas. E essa exposição, né, como eu disse, é também uma nova forma de se fazer exposições, né, num processo coletivo, né, assim como é também o processo dentro, inclusive, do nosso território. Então, aqui a gente tem a representação, né, de vários autores, acervo de várias pessoas, de várias aldeias, né, onde a gente também traz esse olhar coletivo sobre a construção da nossa própria história, né. Buscamos as fotografias que foram tiradas pelos não indígenas após o contato. Entendemos também que algumas fotografias elas foram tiradas pelos próprios indígenas, né, pelos próprios Paité. E foi um processo muito longo, a gente indo para as aldeias, conversando com as famílias, se eles podiam disponibilizar as fotografias para a gente, né? E algumas vezes muitas vezes as famílias não queriam entregar as fotografias para a gente porque é uma coisa muito pessoal, né? Teve muito tempo assim de dialogar com a nossa comunidade para mostrar que é importante a gente trazer essa fotografia como parte da nossa história, né? As fotografias elas têm legenda aqui na exposição que foram feitas pelos próprios indígenas, que foram retratados. Elas mesmo contam o que eles lembram, qual o momento que foi tirada aquelas imagens. Isso se torna importante, porque a gente faz com que o nosso povo ele se sinta participante dessa construção, de como recontar nossas histórias, né? Que sempre foi contada, escrita pelos antropólogos, historiadores, ao longo do tempo. As fotografias cobrem não só as paredes, mas também estão presentes no meio da exposição, mostrando um pouco da produção contemporânea de fotografias do Lacapói, mas também dos influencers, dos vídeos, das entrevistas. Você vai reencontrar ao longo da exposição as pessoas que estão nas fotografias e que falam porque essas fotografias foram importantes, porque elas guardaram essas imagens, mas vai encontrar também várias outras artistas e artesãs do povo Paiter-Suruí que contribuíram com redes, com cestos, com outros objetos ao longo da exposição. E a escolha das fotografias aqui, a primeira coisa que o Lacapói falou nas primeiras reuniões foi que ninguém ia ficar de fora. E são 800 imagens reunidas de 43 aldeias, como numa galeria do sexto andar da MS, as pessoas iam caber. A solução foi o papel de parede, uma ótima solução. Tem um lugar de não hierarquização, então não há uma seleção, claro, pelas legendas, mas ninguém foi selecionado no sentido de essa imagem é mais importante que aquela imagem, ou aquela imagem é mais importante que essa. E eu acho que isso fica muito claro quando o público visita a galeria, porque você pode até se atentar a uma foto que está na moldura e ler a legenda, mas se o seu olho, o seu interesse, o seu desejo apontar para uma imagem do papel de parede, você vai.
o visitante escolhe as imagens sobre as quais ele vai se concentrar mais. A fotografia aqui não é uma memória estável, fixa, um elemento do passado. Ela está viva e ela segue se transformando conforme as histórias se transformam. Você vai ver também que as famílias intervêm sobre as imagens, às vezes fazem desenhos, às vezes rasuram pessoas, às vezes cortam fotografias para mostrar que essas imagens estão vivas e elas continuam operando no presente. É muito bonito ver, por exemplo, que até os mofos e os fungos, que são causados pela umidade da Amazônia, adicionam novas camadas poéticas a esse conjunto de imagens. Agora, através dos nossos mais velhos, dos nossos jovens e das câmeras que são os nossos novos arcos e flechas, contar a história desde o contato, né, quando o não indígena chegou, e também chegam as primeiras câmeras que na época para nós eram, a gente tinha medo, né, e porque a gente acreditava que elas iriam roubar nossas almas. Mas hoje essas mesmas câmeras são são um instrumento importantíssimo para contar a nossa história ao mundo, e mais do que isso, né, mostrar ao mundo o nosso modo de vida, como o povo Paité Suruí sempre viveu nessa floresta, vive até hoje, depende dela e hoje também, sobretudo, a defende, a protege, né? Porque também, se não fosse a nossa presença, essa floresta não estava mais em pé. Então, o coletivo, atualmente, ele registra os conhecimentos tradicionais do povo, né? Da cultura. A gente também trabalha com monitoramento do território, utilizando drones, GPS, e através dessas imagens a gente consegue denunciar o desmatamento, as invasões que acontecem dentro do território. É um acervo em permanente transformação que segue se desdobrando, se ampliando, sendo reinterpretado, e acho que é um prazer e um privilégio para o Instituto Moreira Salles poder acompanhar e apoiar esse projeto, não só com essa exposição, mas no seu futuro desenvolvimento.